Shalom, Haverim, Laila Tov, boa noite. Bom, como eu falei, você vai ver esse vídeo literalmente no dia seguinte, após a gravação. Agora é dia 8, então você vai ver no dia 9, no período da manhã. E como eu mencionei no vídeo, que no caso de ontem, né, que eu gravei hoje pela manhã, esse mês de dezembro, Bezrat Hashem, a gente vai fazer as meditações 2 vezes ao dia, pela manhã e à meia-noite. Qual meia-noite? Não é a meia-noite do relógio, mas é meia-noite por ser a metade da noite. Tem um estudo no nosso blog falando sobre isso e mais para frente eu falarei melhor sobre isso. Então, como eu falei mais cedo no dia da gravação, né? Se você quiser fazer as meditações conosco, será uma honra ter você conosco. Então você pode entrar na nossa comunidade e todo dia a gente vai informar qual será o horário, justamente por causa do Hatzot alárrico, tá? A meia-noite alárrica. Então, deixa eu só dar esse feedback. Então a gente pega, para nós, biblicamente falando, o dia começa no pôr do sol. Então a gente pega o horário do pôr do sol até o nascer do sol. Então, por exemplo, como hoje é dia 8, a gente pega o pôr do sol do dia 8 de dezembro ao nascer do sol do dia 9 de dezembro. Então a gente contabiliza quantas horas tem esse intervalo de tempo e a metade do tempo, então a gente inicia, né, as primeiras X horas, no caso de hoje as primeiras 5 horas e pouquinho, que é o horário da misericórdia. Então agora a gente está entrando naquele período onde os portais, né, estão abertos para nós e que a misericórdia do sagrado se faz mais evidente, se é que eu posso usar essa expressão. Bom, se você ainda não me conhece, meu nome é Hadassia, é um prazer e é uma honra ter você conosco nessa grande jornada que são as meditações que nós temos feito pelo Brasil. Então, mais uma vez, se você quiser participar ao vivo, de novo, eu não posso dizer para você o horário que vai ser, porque todo dia a gente precisa verificar o horário do pôr do sol e do nascer do sol. Então, dito isso, o Shem que a gente vai meditar hoje está lá em Terlá Bessorá de Yehoshua, conhecido popularmente como Marcos, capítulo 4, versículo 39, que diz assim: levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: silencia, acalma-te. E cessou o vento e fez-se grande bonança. Esse texto ele é extremamente conhecido e ele também é muito divulgado, propagado, se prega, né, muito sobre esse texto. E na grande maioria das vezes a gente ouve basicamente a mesma expressão, né, ou a mesma definição, pelo menos as que eu ouvi até agora, era sempre que Yehoshua acalmou, cessou o vento e acalmou o mar porque ele é Deus. Então coloca literalmente ele no mesmo status de divindade que o sagrado. Só que tem uma coisa interessante, eu queria trazer uma outra perspectiva que eu fiquei refletindo e eu ouso dizer que o Eterno nos deu um novo entendimento. Qual é esse novo entendimento? Olha só, se você tem pets em casa, é claro que você vai dizer que o seu cachorro, o seu gato te entende completamente bem, por causa de toda a interação que há com esses felinos, né? Agora, vamos imaginar que você tenha um peixe de aquário. Por que você não diz, né, que os seus peixinhos de aquário falam com você da mesma forma que o gato e o cachorro? Tem pessoas que têm animais muito mais exóticos, né? Eu já vi, claro, na internet sobre isso, pessoas que têm até tigre em casa. Mas, enfim, o que eu quero dizer? Por que a gente tem a sensação, falando especificamente de cachorros e de gatos, e mais ainda o cachorro, por que a gente tem a sensação de que eles se relacionam com a gente no sentido verbal, tá? E, obviamente, isso é só uma sensação, porque, de fato, eles fazem da gente uma leitura corporal, entre outras coisas. Então a gente passa a ter a sensação de que eles estão nos entendendo completamente bem. Eu acabei de me lembrar agora que quando a gente estava construindo a nossa casa,
isso lá em 2017, eu estava vindo para cá, né? Eu morava no outro local e uma senhora falando pro cachorrinho dela o seguinte: olha, você não pode atravessar assim, você vai morrer. Eu morri de rir como eu tô rindo agora. Eu falei, entendi, o cachorro entendeu que ele não pode atravessar daquela forma, porque senão ele vai morrer. Ele tem que olhar pro sinal, ver o sinal vermelho, para então ele poder passar. A gente sabe que isso é irreal, mas vai no instinto, eu diria. Então, o que isso tudo tem a ver com o Yehoshua ter acalmado, né, cessado o vento e acalmado o mar? Por que ele fez isso? Por um motivo muito simples, se é que eu posso usar um motivo muito simples. Ele fez isso porque a palavra do sagrado diz, lá em Terrilim 82:6, que eu e você, tanto quanto ele, nós somos Elohim. Nós temos um vídeo, eu vou deixar aqui no card, que a gente fez um vídeo extremamente relevante falando do Tselem Elohim. Quando o Eterno nos criou, diz as Escrituras que ele nos criou a sua imagem e semelhança. Imagem é Tselem. Então, o que é ser a imagem de Elohim? Antes até mesmo de falar o que é ser a imagem de Elohim, porque realmente eu não vou falar, eu vou deixar nos cards, porque o conteúdo é muito maravilhoso. Eu confesso que foi uma das melhores aulas que eu já dei. Então, assim, o que é... Se é que eu sou imagem e semelhança de Elohim, eu preciso entender quem é Elohim, entende? Então, quando eu entendo o que era Elohim, quem era Elohim e o que esse nome significa, eu passo a entender quem eu sou. E a palavra Elohim, né, a expressão Elohim, obviamente está relacionada ao sagrado, tanto quanto está relacionada a mim e a você. A palavra Elohim tem a ver com natureza. Então, quando Yehoshua, ele fala com o vento e quando ele acalma o mar, ele está falando com dois seres que são iguais a ele, iguais no sentido de semelhança. Por exemplo, todo ser humano é igual, é nesse sentido de igualdade que eu estou falando, tá? Todos os cachorros são iguais, todos os gatos são iguais, por mais que tenha as suas raças. Mas eu acho que você entendeu o que eu quis dizer. Então, quando Yehoshua fala com o vento, quando ele fala com o mar, o vento tem ouvido, mar tem ouvido, vento tem perna para parar, entende? Tá correndo, vai parar, não tem pernas. Então, quando Yehoshua fala com o vento e quando Yehoshua fala com o mar, ele está falando com dois seres, tá? Ou com duas forças também, cabe aqui, duas forças que eram iguais a ele. Só que eu quero trazer eu quero ampliar esse conhecimento para a gente, para dizer o seguinte, que da mesma forma que Yehoshua, ele falou com o vento e ele falou com o mar, da mesma forma eu e você podemos falar. Seja falar com o vento, seja falar com o mar, literalmente, né, a força da natureza, como nós também podemos falar com o vento e com o mar, aí a gente já vai para o remes, né, para o sentido alusivo, que são não somente problemas e dificuldades que a gente passa. Por exemplo, nós estamos aqui para fazer orações pelo Brasil. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos falar com o Brasil. Consegue entender? Essa meditação vai se estender às nações. Nós precisamos falar com as nações. Radassa, você está ficando louca? Me permita, sempre fui, entende? O que eu quero dizer para você é o seguinte, que talvez o nosso problema, me permita te colocar nessa junto comigo, talvez o nosso problema seja que a gente fica racionalizando demais. Se Yehoshua ficasse pensando, nossa, eu não posso falar com o vento porque os meus talmidinhos estão aqui, eles vão achar que eu tô ficando maluco e vão querer parar de me seguir. Não! Até porque a gente falou no vídeo que eu gravei pela manhã que quando você medita, você passa a influenciar. Então, a gente passa a ver também de antemão. Então, hoje, nessa meditação que a gente vai fazer pelo Brasil, nessa meditação que a gente vai fazer pelas nações, o que a gente precisa fazer? A gente precisa falar com o Brasil. Nós precisamos falar com as nações, da mesma forma que Yehoshua falou com o vento e falou com o mar. Então nós precisamos acalmar o Brasil, nós precisamos acalmar as nações. E quando eu falo de falar com o Brasil, eu estou falando literalmente de lançar voz pelo Brasil. Então,
esse Shen, que ele é constituído, deixa eu só pegar aqui, esse Shen, que é constituído pela letra Shin, Lamed, Vav, Re, tá? Que tem qual é o tema? A tempestade que se acalma diante da Emuná, tá bom? E você já sabe que Emuná é fé. Então, a aplicação desse Shen é o seguinte: o Shen salvar acalma tempestades emocionais e mentais, restaurando a confiança na soberania divina, dissolve ansiedade e medo, restabelecendo o equilíbrio entre ação e fé, permite ouvir a voz divina mesmo em meio ao ruído das circunstâncias, tá ok? Então, Shin, Lamed, Vav, Re. Esse é o Shen que nós iremos meditar para que a gente possa acalmar o vento, aquietar o vento, né? E acalmar a tempestade e que está, ou que pode vir, ou que poderia vir para o Brasil e para as nações. Então, a partir de hoje, tá? Eu queria te pedir carinhosamente que você começasse a trocar o seu linguajar em relação ao Brasil. Então, ao invés de você falar que o Brasil não tem jeito, que só tem corrupto, que não vai para frente, comece a falar, sabe, aquilo que você quer que aconteça. Aqui em casa, eu tinha na geladeira, tirei, mas eu tinha uma frase na geladeira, imprimi literalmente, eu imprimi aqui e coloquei na geladeira o seguinte: fale aquilo que você quer que aconteça, sabe? Então, na verdade, tinha duas frases aqui em casa, uma na geladeira, fale o que você quer que aconteça, e outra lá no nosso quarto, né? Fale como se já tivesse acontecido, porque isso é trazer à existência aquilo que não existe. Então, fale com o Brasil. Fale com o Brasil, fale com o Brasil, mas lembre-se que você é imagem e semelhança do Eterno. Então, para finalizar, por que a gente não acalma literalmente o mar? Por que a gente não cessa literalmente o vento? Porque nós não estamos em Devekut com o sagrado como Yehoshua esteve, tá? Está em Devekut é estar apegado, estar alinhado, saber aquilo que o Eterno quer e fazer aquilo que Ele quer. Então eu ouso dizer que o Eterno está nos chamando para nós sermos mais ousados nele, tá? Então Shin, Lamed, Vav, Re. Então coloca seus pés paralelos, mão na posição de receber. Quando você inspirar, inspire profundamente, como se você pudesse literalmente sugar, deixa eu ler aqui, sugar essa energia, né, que é para acalmar toda a tempestade diante da sua emuná. Então, o salvar, ele é a paz que domina nas ondas, tá ok? Então, quando você inspirar, você pode pensar Shin, Lamed, Vav, Re. Ou então você pode pensar na palavra, né, salvar. Vamos lá. Assim, mulher, se você está em estado de nidá, você já sabe que não pode fechar os olhos para fazer essa meditação. Vamos nós. Agora você vai se ver como uma coluna de luz branca dentro do hexágono central do Maguen David de cor dourado, maior do que a habitação que você está. À sua frente tem outro Maguen David de igual tamanho e cor. Você vai convocar as letras brancas, a letra Shin, vai iluminar a letra Shin, vai convocar a letra Lamed, vai iluminar a letra Lamed, vai convocar a letra Vav, vai iluminar a letra Vav, e vai convocar a letra Re, e vai iluminar a letra Re. Então a gente tem Shin, Lamed, Vav e Re completamente iluminadas. Essas 4 chamas vão se transformar numa única chama que vai sair
pelo pico superior do Maguen-David que ela está e vai ser atraída até o pico superior do Maguen-David que nós estamos. Então, essa chama vem para a nossa Neshama, ativa a nossa Neshama, vai para o Rua, ilumina o Rua, vai para o Nefesh, purifica o Nefesh. Volta para o Rua, iluminando o Rua, vai para Neshama, ativando a Neshama, ilumina o Rua, ativa a Neshama, ilumina o Rua, ativa a Neshama, Rua, Neshama, Rua, Neshama, Rua, Neshama, Rua, Neshama, a gente expulsa essa chama, que ao sair se transforma numa grande nuvem de luz plena da consciência do divino para trazer salvação a todos que estão ao nosso redor, porque nós iremos usar as palavras que estão completamente alinhadas com a vontade do sagrado para a vida e para a circunstância de todas essas pessoas. Então essa nuvem se descompõe e começa a cair flocos de luz sobre nós, nos deixando completamente encharcados dessa consciência do divino. Então, a gente dá as mãos e coloca o Brasil no meio, e onde houver um brasileiro na face da terra, ele e a nação que ele está receberão dessa consciência do divino, e todos os estrangeiros que estão aqui no Brasil, seja residente ou a passeio, eles e as nações que eles fazem parte também vão estar incluídos nessa meditação. Então a gente projeta sobre o Brasil um jato de luz violeta, de forma que todas essas pessoas e nações possam ser influenciadas com essa consciência do divino e que as Neshamot destinadas ao Mashiach dessas nações possam despertar e trazer salvação para aqueles que estão nelas. Então, Metatron, Sandarfon e Mashiach, que já estão aqui supervisionando essa meditação, pode ter livre conversação conosco e com todas essas pessoas também. Fique à vontade para perguntar e para interagir com eles à vontade. Quando você terminar essa meditação, você pode respirar profundamente 3 vezes e abrir os seus olhos. Bem, Haverim, a gente precisa entender uma coisa quando a gente fala de salvação. O contexto judaico e bíblico, ele é totalmente diferente do contexto das religiões que a gente conhece. Salvação, para algumas religiões, é a pessoa ir morar no céu, por exemplo, né? E o contexto bíblico não é esse. Salvação, biblicamente falando, é livrar alguém de algum problema. Isso é salvar a pessoa. Então, eu vou dar um exemplo muito simples para você. Há séculos atrás, eu precisei literalmente de um palito de fósforo. E eu consegui esse um palito de fósforo. Então a pessoa que me deu, que na verdade foi um isqueiro, né? A pessoa que me deu um isqueiro, ela me salvou, porque eu pude comer, por exemplo. Então salvação é isso, tá? Então, uma coisa que me veio à mente na nossa meditação é que essa semana é para que você fique atento, tá? Bem atento, porque essa semana o Eterno vai te dar uma experiência de salvação. E eu queria pedir para que quando você tivesse essa experiência, você colocasse nos comentários ou até mesmo compartilhasse com a gente lá no grupo, né? Aqui no WhatsApp, ou lá no WhatsApp, para que todos nós possamos ser edificados com essa realização
cumprimento da palavra do sagrado. E ao mesmo tempo, esteja atento para que você possa literalmente fazer coisas que vão fugir da sua lógica, porque não tem lógica falar com o vento, não tem lógica falar com o mar. Mas é às vezes fugindo da lógica que a gente consegue grandes feitos, tá ok? Então foi isso que o Eterno ministrou ao meu coração, que essa semana nós teremos experiências reais com Ele, ligados à salvação, tá bom? Shalom, shalom, lehitraot, bom descanso.